Eu recentemente recebi uma pergunta no meu direct. Na verdade, uma pessoa me procurou, né? Com um desabafo. Falou: Aline, eu já segui várias estratégias, várias dicas que me deram. Eu sigo várias pessoas aqui no Instagram e eu faço tudo o que elas falam e simplesmente eu não consigo vender mais. O que eu estou fazendo de errado? Bom, é claro que a conversa foi muito mais profunda, né, do que esse pedacinho que eu tô narrando aqui, contando aqui, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, e foi exatamente o que eu disse para ela. Muitas vezes a gente age com as estratégias certas da maneira errada. Isso é muito interessante porque a gente acredita, né, as pessoas acreditam que basta ter a estratégia e eu vou conseguir fazer. Então começa a pegar esse monte de informação que hoje existe aqui no Instagram, no Facebook, no digital, né? Nesse mundo virtual, existe uma avalanche de informação. Cada um traz a informação do seu jeito e ok, tá tudo bem. Mas você precisa identificar e filtrar o que é para você, o que não é para você, qual a pessoa que você quer seguir, quem que você quer realmente acreditar no que a pessoa faz e fala para você seguir, porque senão você começa a pegar um pedaço de cada um e aí vira um grande Frankenstein e você não consegue chegar a lugar nenhum, porque cada um fala do seu jeito e não que as pessoas vão falar coisas erradas, não é isso. Acontece que aqui existem muitas estratégias para fazer as coisas darem certo, para fazer você vender mais. E aí você vai ter que entender e saber que estratégia que você quer seguir, né? Por que caminho que você quer seguir e aplicar essa estratégia da maneira certa, no momento e na hora certa. E para isso é muito bom que se tenha um acompanhamento, né? Não dá para você sair fazendo o que a pessoa falou do seu jeito sem ter um entendimento mais profundo, sem ter estudado mais, sem ter um acompanhamento. Eu vou te dar 3 exemplos que é para você entender exatamente o que eu tô falando, tá? Quando eu falo de estratégia certa, da maneira errada, e é isso que a maioria das pessoas faz, eu vou te dar o primeiro exemplo. Eu separei 3 estratégias aqui para te falar. A primeira estratégia é a seguinte: postar conteúdos para o seu cliente. Postar conteúdos para o seu cliente é uma estratégia certíssima. Você precisa postar com frequência, postar conteúdos relevantes, que sejam importantes, interessantes e que realmente mudem a vida dele, agreguem a vida dele, transformem a vida dele. Tem muitos nomes para isso, tá? Mas eu vou falar com esses nomes aqui que você vai entender. Acontece que as pessoas vêm e falam assim: você tem que postar todo dia, vocês têm que postar. Aí cada um dá números, cada um vai dando um número diferente do outro. Um diz que você tem que postar X vezes no feed, Y vezes nos stories. O outro fala que você tem que postar 3 vezes ao dia. E aí fica uma loucura, porque você não sabe o que você faz, não sabe quem que você segue. Acontece que postar é uma estratégia. Postar com a estratégia certa, ter essa estratégia com a estratégia certa é diferente. E o que é a estratégia certa da postagem então, Aline? A estratégia certa das postagens é você postar com intencionalidade, com intenção, sabendo o que você quer alcançar com essa estratégia. E aqui eu não tô falando para você de vezes, de quantidade, eu não tô falando disso, eu tô falando de intenção. Essa é a estratégia certa para se postar, para se usar a estratégia da postagem. Entendeu? A estratégia certa, utilizada da maneira certa, na hora certa, é exatamente isso. Então, não é que não importe a quantidade de vezes que você vai postar. É bom que você poste com frequência, ainda mais vezes durante a semana, mas não adianta você postar de qualquer maneira, postar só por postar porque falaram para você postar 3 vezes ao dia, 5 vezes na semana. Não é isso. Você precisa postar com estratégia. E para isso você precisa entender outras coisas. Para quem você está falando, o que essa pessoa quer ouvir, o que você vai trazer, quais são os níveis de consciência do seu cliente. Eu tenho post sobre níveis de consciência, eu vou fazer vídeos sobre níveis de consciência, mas você precisa saber o que você vai falar para cada nível de consciência do seu consumidor. O que é isso? Tem cliente que nem sabe o produto que você tem. Tem cliente que nem sabe que ele precisa daquele produto.
Tem cliente que não sabe que precisa daquele produto, não sabe que existe uma solução para o problema dele. Tem cliente que já sabe que ele tem aquele problema, mas não quer a solução. Tem cliente que já sabe que tem um problema, já quer a solução, mas não sabe que você tem o produto para ele. Enfim, esses são níveis de consciência e você precisa falar para cada um deles. Então, postar com intencionalidade nada mais é do que você postar de maneira mais assertiva para que a sua postagem não fique solta no meio de tantas outras e você seja mais um na multidão. Sabe aquela sensação que ninguém tá me ouvindo, ninguém tá me vendo, tô aqui postando, você tá postando como todo mundo tá postando, várias vezes ao dia, várias vezes na semana, mas sem intenção nenhuma de chegar a lugar nenhum. Isso é usar a estratégia certa da maneira errada. Eu separei outra estratégia aqui para vocês, que é promover o produto. Às vezes a pessoa vem e fala, você precisa promover o seu produto. E a pessoa imediatamente entende que promover, por conta de uma palavra muito utilizada em liquidações, que é promoção, acha que promover o produto é baixar o preço do produto. E não é. Promover é divulgar de maneira mais intensa, divulgar com intensidade. Então é você pegar aquele produto ali e falar dele. Vamos fazer uma analogia com uma loja física. Pegar o produto, colocar na vitrine, fazer com que o vendedor fale sobre aquele produto, ter uma foto daquele produto num display. Promover alguma coisa é chamar a atenção para aquela coisa, é falar daquilo várias vezes. Na verdade, é exatamente isso, chamar a atenção daquilo ali, é promover. Não é liquidar, não é baixar o preço. Então, quando a gente fala em promover o seu produto, se você tem um produto digital, é você fazer uma campanha falando dele, é você fazer um lançamento de um produto, é uma promoção daquele produto, você está promovendo aquele produto, você fez todo um evento para que as pessoas conheçam aquele produto. Isto é promover o produto. Baixar o preço é outra coisa, dar desconto é outra coisa. Então, promover um produto é uma estratégia. Baixar o preço é a estratégia certa, talvez na hora errada. Então, não significa que promover o produto você precisa baixar o preço. Isso é uma estratégia, certa da maneira errada, tá? Claro, existe a hora de baixar preço? Sim, existe. O que eu quero dizer é, quando você escutar alguém falar para você promover, não entenda que imediatamente você precisa baixar o preço, tá? Não é assim. A outra estratégia que eu separei para vocês é vocês divulgarem um produto físico, um produto que você, para quem tem uma loja física, fazer uma divulgação, às vezes mandar para uma influencer, colocar esse produto na vitrine, fazer coisas do tipo que promovam esse produto sem que você tenha estoque para vendê-lo. Isso é muito ruim, isso é uma estratégia que é excelente, promover o produto, colocar na vitrine, mandar para a influencer, é uma estratégia excelente, se utilizada da maneira certa, ou seja, com estoque. Se você faz essa estratégia da maneira errada, sem estoque, qual é a consequência disso? Você vai causar frustração no seu cliente, você vai ter procura por esse produto e você não vai ter para entregar. O cliente vai achar que você agiu de má fé, principalmente se for liquidação. Sabe aquela liquidação que a pessoa coloca assim, até 70%, sei lá, até 60%, até 50% e coloca uma peça lá. Aí você quer aquela peça que a pessoa divulgou e a peça não tem mais. Então, isso denigre a sua marca, denigre a sua imagem. Isso é ruim para um relacionamento contínuo com esse cliente, um relacionamento de fidelidade. Então, não é o ideal. Isso é usar uma estratégia certa da maneira errada. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos, mas existem vários e vários e vários. Vou até citar um quarto aqui como bônus, vai? É você não saber quem é o seu cliente e ir para o Facebook, fazer uma divulgação que chama de patrocinado, né? Você paga para divulgar o seu produto, a sua marca, e você não entende exatamente quem é o seu cliente. E aí, esse patrocinado, o Facebook, ele te dá a oportunidade de você falar exatamente com quem é o seu cliente. Por exemplo, eu tenho uma mentorada que é cerimonialista de casamento. Ela pode entrar no Facebook e falar só com noivas que acabaram de ficar noivas nos últimos 3 meses. Isso é possível nichar por idade, por comportamento, é possível nichar de uma maneira que você pegue o seu dinheiro e fale exatamente com quem você quer falar.
Quando você não faz isso, por exemplo, você quer divulgar o seu programa de cerimonialista, o seu serviço de cerimonialista, você vai lá e solta uma propaganda sem direcionar com quem você quer falar, sem saber que você pode falar só com noiva. Então vou falar com todas as mulheres de 25 a 35 anos, porque eu acho que elas são minhas clientes. Sim, você pode. Mas você pode melhorar mais ainda essa divulgação. Você pode falar só com as noivas. E aí você tem uma estratégia certa, muito bem feita, de maneira elaborada, de maneira direcionada, e ela vai te trazer muito mais resultado. Então aqui eu te dei um outro exemplo de uma estratégia certa, que é a divulgação, que pode ser feita de uma maneira, certa ou de uma maneira errada. É isso que eu chamo de estratégia certa na hora errada. E aí, voltando lá naquela pessoa que me procurou e falou tudo isso, na conversa, nós fomos identificando pontos onde ela fazia exatamente isso que eu estou falando para vocês. Ela escutava alguém falar que você precisa postar todo dia, ela ia e postava todo dia. Ela escutava alguém falar que você precisa conversar com seu cliente, e aí ela não sabia exatamente como fazer isso, então ela ia e cometia algumas atitudes nessa tentativa de conversa que não eram as mais éticas ou que não eram as ideais para aquele momento. Ou seja, a estratégia de conversar com o cliente, ela é certa, mas tem que saber de que maneira fazer. Então, cuidado para você não utilizar as estratégias certas da maneira errada e achar que isso aqui não é para você, que você não está sabendo fazer, que nada disso que falaram é verdade, que nada disso dá certo. É verdade, tudo dá certo. O que você só precisa saber fazer pega a estratégia certa e utiliza da maneira certa. Com certeza você vai ter resultado. Eu não tenho dúvida.